21 anos no mercado, atua fortemente na área de TI e também no nicho de negócio, gerenciamento de projetos. Nós estamos aqui apresentando o nosso material e também, na medida do possível, como editor, eu estou tentando garimpar originais, né? Ela é uma editora exclusivamente de autores brasileiros, só tem 1 ou 2 exceções, e, portanto, conviver com vocês é sempre bom e apoiar iniciativas dessa natureza. Hoje até reencontrei uma pessoa que é nossa autora, que é da Módulo, um dos diretores da Módulo, estando presente aqui hoje participando. Então é muito legal estar aqui. Eu queria agradecer a todos vocês. Qualquer coisa, estou ali no estande para apresentar o nosso material. Tá? Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Bom, passar para o Lídio, meu amigo, para dar continuidade ao evento aí na parte da tarde. Lídio, com você. Muito obrigado, Paulo. Dando continuidade às nossas apresentações, teremos 2 palestrantes dividindo esse primeiro tempo. O primeiro, ele é servidor público federal, gestor de segurança da informação, do Escritório de Segurança do Comitê de Tecnologia da Informação para o Interior, da UF, e Segurança da Informação do Polo Universitário de Volta Redonda da UF. Ele é fundador de Segurança da Informação da UF em Niterói, consultor em tecnologia de segurança e colunista de segurança para condomínios no jornal Folha do Condomínio. Gostaria de chamar para ver o palco Ivan Atanásio. Por favor, recebam com palmas. Também gostaria de chamar o analista de TI, membro do Comitê de Tecnologia da UF, que tem experiência na área de ciência da computação e ênfase em TI, e atualmente é professor de informática da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, recebam com palmas Edgar Júnior. Eles vão falar sobre gestão de identidade e ITSM na UF de Volta Redonda. Por favor. Boa tarde a todos. Bom, já apresentados pelo Lídio, a gente vai falar um pouquinho de gestão de identidade, de gestão de serviços de tecnologia da informação, nossa experiência de implementação dessa gestão na universidade. Como já fomos apresentados, eu sou chefe do Escritório de Segurança da Informação para o interior da UF, e o Edgar é chefe do Escritório de Tecnologia da Informação para o interior também da UF, e chefe do setor de Tecnologia da Informação da UF de Volta Redonda. Então, vamos falar um pouquinho de gestão de identidade, né, ou Identity Management, ou GDI, né, gestão de identidade em português. A gente vai contar um pouco da nossa experiência aqui, da nossa experiência de implementação, o que era e como está agora na universidade, uma forma de compartilhar experiências com vocês, até quem puder participar, quem quiser participar, fique à vontade. Uma maneira de compartilhar experiências e a gente construir mais conhecimento. Então, nossa gestão de identidade no início era mais ou menos esse cenário aí. Cenário de muitos caminhos para várias direções. A gente tinha vários sistemas, cada sistema com a sua base de autenticação e autorização independente. Cada sistema tinha o seu próprio controle de acesso. Cada sistema tinha o seu próprio usuário e senha, sua própria conta, suas próprias permissões. E isso gera uma série de complexidades, de dificuldades, tanto para a área de segurança quanto para a área de desenvolvimento, para a área de administração de sistemas. Por exemplo, né, como eu já falei, a gente tinha diversas bases de autenticação e autorização. Isso dificulta o processo de rastreamento dos acessos. E dificulta o processo de rastreamento de sucessos e falhas. Isso dificulta o processo de identificação de erros. E, dentre outras coisas, cada ambiente ele precisava de ter seus próprios parâmetros de senha, de expiração de senha, de força de senha, o que dificulta também a gestão ou uma gestão unificada desses parâmetros. Um administrador ou um desenvolvedor, se for hard-coded, né, um desenvolvedor pode colocar um parâmetro de senha de 6 caracteres e outro de 8. Ambos vão estar compliance com a norma,
A norma de segurança da informação da UF, ela pede a partir de 6 caracteres. Então, o desenvolvedor que colocar 6 vai colocar 8, vai estar compliance com a norma. Porém, ele vai, além de dificultar, ele vai estar adequado à norma. Então, além dele dificultar o usuário, acabar criando um possível desentendimento para o usuário, que vai ter uma senha com um tamanho em um sistema, uma senha com tamanho em outro sistema, com requisito em um ou em outro, na hora de troca de senha, por exemplo, ele vai dificultar para a área de gestão de segurança também entender quais são os requisitos, quais são os parâmetros de senha de cada sistema. Ainda nessa linha de padronização, os padrões de criptografia pouco consistentes. Então, o desenvolvedor usava SHA num determinado sistema, usava 3DS em outro sistema, MD5 no outro, para fazer o hash da senha. E a gente não tinha como auditar também. Não acontecia lá, mas o desenvolvedor poderia colocar a senha em texto plano na base de dados. A gente não identificou casos desses, mas o desenvolvedor poderia fazer isso. Se ele tinha que codificar um algoritmo para fazer o hash da senha, tinha que codificar o algoritmo de senha e armazenar no banco de dados independente. E, como eu disse, gerava mais esforço de desenvolvimento. Os desenvolvedores, cada sistema que eles iam desenvolver, eles tinham que desenvolver um processo de autenticação e autorização. Isso consome tempo de desenvolvimento. Um recurso que, para a gente, é extremamente importante. Recurso caro, recurso especialista, homem-hora caro, apesar de ser serviço público, é sim um homem-hora caro. Você não paga o salário diretamente do funcionário, você tem que calcular o quanto custa ter esse funcionário fazendo uma atividade repetitiva ou fazendo uma atividade desnecessária. Então, isso custava muitas homem-horas dessa tarefa de desenvolvimento, que é uma tarefa bem especialista. E aí, então, a gente partiu para a gestão de identidade, o IDM, a Identity Management, que é um processo de autenticação também, né? Faz parte do processo de autenticação. Pensando, então, a gente tem que implementar o IDM. O que a gente vai implementar? A gente já tinha dois caminhos mais ou menos conhecidos, que eram os mais conhecidos do mercado para a gestão de contas de usuário. A gente tinha a opção proprietária, que é utilizada para domínios, para gestão de contas de rede, principalmente. E a gente foi buscar outras opções, principalmente opções de código aberto. Dessas, todas baseadas no mesmo núcleo, mas entre 3 ou 4 forks diferentes. E nós acabamos optando por um, então. Nós tínhamos alguns requisitos para essa escolha. Depois disso, eu vou falar um pouco de como foi essa implementação e de como foi feita a carga da base de dados, que foi também um processo um pouco incomum que nós utilizamos. Primeiro requisito, ou um dos principais requisitos para essa seleção, era a legalidade. A gente tinha que estar de acordo com a norma, a gente tinha que estar seguindo os padrões e os parâmetros de boas práticas que são recomendados para a administração pública federal. E, por isso, então, nós, identificamos o decreto 8.135, que é um decreto que aponta a administração pública federal para a utilização de softwares de código aberto e softwares open source. Software de código é livre ou open source. Já, então, ali iniciava-se um caminho da escolha dos nossos grandes dois caminhos possíveis. Tínhamos o EPING, que é o Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico, um documento do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, de adoção compulsória em toda a administração pública federal, direta, indireta, autarquias. Esse documento determina, como o próprio nome diz, padrões de interoperabilidade de sistemas do governo. E ele rege, então, que o padrão adotado para a gestão de identidade vai ser o padrão LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, versão 3. LDAP V2, ele é reconhecido, mas LDAP V3 é o recomendado.
Então, também era mais um item da nossa cartela de requisitos, ela tem implementação da LEAP V3. Alguns outros decretos do governo federal, ali estão só algumas ideias, e a aderência à norma de segurança da informação da Universidade Federal Fluminense. A norma de segurança da informação da UF, que a gente escreveu lá em Niterói, até o ano passado eu estive aqui falando sobre ela, ela era obviamente, enforçada nesse projeto também. Analisamos o licenciamento, os custos, né, o licenciamento procurando o menor custo, melhor relação custo-benefício. Alguém aqui, quem aqui é de órgão público federal? Tem até o Carlos ali que trabalhou comigo lá em Niterói também, né, Carlos? Você sabe muito bem do que a gente vai falar. O processo de licenciamento de órgãos de softwares em órgãos públicos federais e a realidade financeira da administração pública. A gente sabe, que a gente tem uma dificuldade em órgãos públicos, muitas vezes, para comprar licença somente. Às vezes a gente tem mais facilidade de comprar um hardware com licença do que comprar só uma licença. Por questões do processo, do processo licitatório, por questões da administração financeira federal. A gente tem uma flutuabilidade ainda de recursos, principalmente dos últimos anos para cá. Então, em alguns anos, a gente pode ter recurso suficiente para um determinado número de licença. No outro ano, o recurso alocado para nós pode não ser suficiente para esse número de licença. Então, essa era uma preocupação extremamente importante também na escolha da adoção dessa solução. Capacidade de auditoria de código era extremamente importante para a gente. Então, eu preciso de saber o que está rodando no meu ambiente. Eu não posso colocar uma caixa preta lá, que eu desconheço, e que eu não tenho como analisá-la, como investigá-la. Eu precisava de um código que fosse extensivamente testado no mercado, porque eu preciso de ter uma confiabilidade daquela solução no meu ambiente. Não posso colocar no meu ambiente uma solução que possa ter algum problema de não suportar a carga, por exemplo. Eu precisava de ver que já tinham experiências com essa solução no mercado satisfatórias. Tinha que, obviamente, utilizar protocolos abertos e protocolos conhecidos. A gente já falou lá do EPING, por exemplo, que rege muitos desses protocolos. E tinha que possuir uma documentação extensiva, acessível, conhecida, para que a gente pudesse, em algum momento, consultá-la, obviamente. Alguns outros requisitos adicionais que nós tínhamos era o suporte à biometria, porque nós temos aí o projeto de implantar a biometria na Universidade Federal em Volta Redonda. Esse projeto ainda não está iniciado, mas o nosso ambiente de gestão de identidade precisava de suportar os dados biométricos para que nós pudéssemos utilizar isso durante o processo de autenticação, autorização e afins. Precisava também que fosse capaz de ser extensivo, ou seja, que a gente pudesse armazenar os dados que a gente precisa nessa base, que a gente pudesse, se necessário, escolher os tipos de dados, os campos que seriam colocados ali para cada usuário, se necessário, criar os campos nossos. Se algo tão específico, se a gente tivesse alguma informação tão específica que necessitasse de um campo, criação de um campo específico, de um tipo de campo, de um atributo específico do usuário, que isso fosse possível. E que a base suportasse a expansão. Como a gente já falou, que a base suportasse uma carga alta e um número alto de usuários. Então, a nossa escolha foi o OpenLDAP. Depois dessas pesquisas, nós identificamos que, apesar de terem uma série de outras opções no mercado, uma série de outras opções bem interessantes, opções de código aberto, a gente já, logo no início, descartou o código proprietário, devido àquelas especificidades que a gente falou, principalmente o item financeiro, a questão de custo, etc. Então, nós optamos pelo OpenLDAP.
Havia outras soluções, o FreeIPA, o 389DS, mas até partindo do ponto de vista do conhecimento prévio dos nossos analistas e da documentação desses sistemas, nós então escolhemos o OpenLDAP, dentre esses softwares de código aberto. A gente tinha ainda algumas coisas que pesaram ainda mais para o OpenLDAP. Foram a facilidade de integração do OpenLDAP com o Eduhan. Nós temos o Eduhan implementado na universidade, em toda a universidade, inclusive, tanto nos campos de Niterói quanto nos campos do interior. Nós precisávamos que nossa base também fosse facilmente integrada a esse ambiente do Eduhan. E então, foi um fator também extremamente importante. O nosso conhecimento prévio da solução, como eu acabei de dizer, nossos analistas conheciam muito mais o OpenLDAP, e que ele fosse facilmente integrado com a solução de ITSM, que a gente vai falar um pouco mais na frente, e que fosse de fácil implementação pelos nossos desenvolvedores internos. Nós temos sistemas, outros sistemas que não cobertos pela ITSM, pelo sistema que nós escolhemos, e esses sistemas precisam de ser migrados para o processo de autenticação, como eu mostrei no gráficozinho anterior lá das setinhas. Então, nossos desenvolvedores internos a gente ter facilidade de fazer essa integração. Então, vamos fazer o que precisa ser feito, né? Vamos implementar. Já escolhemos a solução, já preparamos o ambiente, vamos à implementação. Aí eu levantei alguns pontozinhos da nossa estratégia. Eu acho que quem é de TI aqui já deve conhecer muitos deles. Né? A gente primeiro instalou a solução no ambiente de testes, a homologação. A gente, em seguida, fez a seleção dos esquemas que eram necessários. Os esquemas são para quem não conhece da arquitetura LDAP, os esquemas são os tipos de campos que vão para o usuário, para resumir de uma forma bem simples. O usuário é um atributo, o usuário é uma entidade, os tipos de campos, os atributos daquela entidade estão definidos pelos esquemas, de uma forma bem simples. A gente tinha que testar os esquemas, as operações de inserção, inclusão, de consulta, verificar se esses esquemas estavam compliant, se esses esquemas não tinham nenhuma alteração, se não dariam nenhum problema, se nossos desenvolvedores conseguiam fazer as consultas de forma adequada. Validar as informações que seriam tratadas. Então, o próximo ponto era validarmos as operações. Quais seriam as informações que nós vamos colocar na nossa base de dados? Quais os tipos de dados que ser colocados lá, aí em fase de teste e homologação? O que nós queremos salvar? Nós queremos guardar a placa do carro do nosso servidor? O LDAP tem atributos dentro de determinado esquema que fazem isso, dedicados a armazenamento de placa de carro. Nós queremos guardar o telefone, queremos guardar o ramal, queremos ter isso na certificação de identidade. Se queremos ou não, passamos então, nesse momento, a decidir o que nós queríamos ou não tratar com o nosso IDM. Aí, processo de homologação, teste do processo de carga de dados, que eu vou falar mais para frente, instalação do ambiente em produção e a carga da base de dados em produção. E o uso da base. São os passos que nós seguimos, eu vou falar um pouquinho deles aqui para frente. Nossa estratégia, então, para fazer a carga dos dados no LDAP, nós não tínhamos uma base confiável e acessível que contivesse todos os usuários. Ou todos os usuários com todas as informações que nós necessitávamos dele. Nós tínhamos algumas informações em alguns ambientes, algumas informações em outros ambientes, e um software específico, uma solução específica, que é um portal de alunos, e lá nós buscaríamos informações que é um portal principal de alunos, que foi o que nós escolhemos então. Nós criamos uma página web, onde o usuário loga, esse login é enviado para esse software, que não é de gestão de identidade, é uma solução específica, acadêmica, ele é enviado para esse software, que tem um web service, esse software responde para a gente alguns dados, quando a autenticação ocorre com sucesso.
E assim fizemos. Criamos, então, essa página, validamos lá o CPF e a senha, que são os dois campos de identidade principais do usuário nesse sistema, contra o qual nós estávamos validando. Esse sistema auto-preenchia os dados pessoais do usuário. Auto-preenchia significa que esse ambiente com o qual nós testamos o usuário e senha retornava para a gente, se a senha e o usuário estavam corretos, retornava para a gente alguns dados pessoais desse usuário. Alguns dados, e-mail alternativo e nome, por exemplo. A gente, então, auto-preenchia esses dados. Com isso, nós conseguimos saber status. Com isso, nós conseguimos saber se esse usuário, se esse indivíduo, é alguém com vínculo à UF ou não. Para que, então, pudéssemos colher mais informações deles e inserir no nosso sistema de gestão de identidade. E ele realiza também macrogrupos de usuários. Ou seja, com base na informação que eu recebi, eu sei se aquele cara é um aluno, se ele é um servidor, se ele é um terceirizado, e aí eu já coloco ele em grandes grupos de alunos, servidores terceirizados. É um primeiro passo, o passo mais inicial, para que nós possamos, posteriormente, implementar o processo de autorização. Aqui a gente está falando de autenticação só, nesse momento. Autenticação, não sei se alguém aqui não é de TI, ou não é de segurança, ou não conhece esses termos de autenticação, autorização, gente? Para saber se eu não estou falando e alguém para ficar boiando. Autenticação, então, autenticação e autorização. E essa é mais ou menos aí a página web que a gente criou. O usuário, em primeiro momento, entrava com o seu usuário, com seu CPF e a sua senha desse sistema de dados acadêmicos. Essa página, então, por um canal seguro, batia no API desse dado, batia no Oracle, buscava essas informações, que eram, então, trazidas numa página seguinte. Trazia lá o CPF, o nome do usuário, o usuário selecionava qual seria o nome que ele gostaria de ser chamado, até para utilização em outros ambientes, outros sistemas, forma de tratamento. Nome intermediário, nome particionado, né? Nome, último nome, nome intermediário. O e-mail dele, o e-mail alternativo de recuperação de senha dele e o vínculo. Eram as informações que eram retornadas. Tinha algumas outras informações que o usuário preenchia, aí era de auto-preenchimento mesmo, e ele que informava, como a gente já sabia que esse indivíduo era da UF. A gente já sabe se o status dele está ativo ou não. Então, alguns outros dados a gente poderia solicitar o auto-preenchimento dele. Uma vez que, se ele for inativo, nós vamos descobrir. Não adianta ele colocar uma data de vínculo, por exemplo, aqui. Que esse campo aqui, quando o usuário seleciona, ele abre uma outra caixinha que pede a data de início e término previsto do vínculo do usuário. Se o usuário preencher uma data inválida, tentar burlar o sistema, nós vamos descobrir, quando expirado o vínculo, que aquele usuário não está mais ativo. Lá naquele primeiro sistema acadêmico. Então, nós automaticamente também removemos ele ou bloqueamos ele da base de gestão de identidades. Esse sistema acadêmico, a base de gestão de identidades, tem que conversar nesse momento. Futuramente, outras abordagens podem ser adotadas, mas no momento esses dois sistemas conversam bastante. Alguma outra informação que o usuário preenchia, alguns outros dados. Como eu já falei, ele preenchia a data de início e término dos vínculos, atrelado àquela posição de ativo ou inativo do sistema de dados acadêmico. Então, se ele preenchia uma data inválida, o aluno, por exemplo, que tem a previsão de se formar em 2019, poderia preencher 2021 no campo relativo ao vínculo de aluno dele. Porém, o sistema verifica, chegado em 2019, na data X, o sistema verifica 2019, no cadastro que ele fez, está ok. Ele vai vencer em 2020, segundo o cadastro. Porém, no sistema acadêmico ele está inativo. 2019 concluiu o curso, foi inativo. Então ele automaticamente é bloqueado da base. Com parâmetro, uma das premissas de segurança, na dúvida, é o menor acesso, né? Então, na dúvida, se houver essa incompatibilidade de dados, o usuário vai ter acesso bloqueado.
Então, vamos passar para como estamos hoje. Hoje nós já temos os sistemas departamentais, os ambientes departamentais, as soluções departamentais, as soluções setoriais, dos setores dos departamentos da universidade lá em Volta Redonda, autenticando a maioria, algumas delas autenticando na base de gestão de identidades. O desenho bonitinho lá do começo ficou mais ou menos assim. Então a gente tem aqueles sistemas legados que eu já mostrei lá. A boa parte deles está autenticando já no ambiente LDAP, no ambiente de gestão de identidades. Ainda está em término a fase de carga ou população da base, porque nós partimos pela execução em grupos. Então nós começamos com os servidores de tecnologia, os servidores de financeiro, depois os servidores do nosso setor de terceirizados em infraestrutura, partimos para todos os servidores do campus, os servidores técnico-administrativos. Posterior, passamos para os professores, esse autocadastramento dos professores, e agora estamos nesse processo com os alunos. Por que foi feito em partes e por que isso leva tempo? A gente tem que, por mais que a gente queira fazer isso de uma vez, a gente tem que se adaptar à realidade da universidade. A universidade tem calendários acadêmicos, a universidade tem calendários administrativos, a universidade, por vezes, tem uma outra parada no meio desses calendários. Então, não poderíamos fazer um processo que não contemplasse esse momento. O professor que está de férias, o professor que está de licença, o calendário administrativo o calendário acadêmico que está temporariamente suspenso, ou o calendário acadêmico que está de férias, os alunos e professores estão de férias. Por isso foi feito em partes, por isso um tempo longo, um tempo um pouco maior, para permitir que todos os usuários estivessem na base. E até por isso também a entrada gradativa dos sistemas na autenticação. Além da necessidade de mudanças de código, do código, além das mudanças da necessidade de mudança de código, a gente também precisava de fazer com que os sistemas daquele grupo que a gente já cadastrou estivessem disponíveis. Os outros grupos, não adiantaria forçar a autenticação, ninguém conseguiria logar, por questões óbvias. E, como eu falei, os desenvolvedores já migraram, então já iniciaram a migração das autenticações legadas, os sistemas com autenticação legada, para o sistema de GDI ou IDM. A gente vai também, concomitante a isso, a gente implementou também o sistema de gestão de serviços de tecnologia, serviços de TI. Essas duas implementações, da gestão de serviços de TI e da gestão do GDI, elas foram paralelas e parceiras, duas ferramentas que auxiliaram muito durante esse processo. E o Edgar, que é gestor do setor de tecnologia, vai conversar um pouco melhor com a gente, falar com a gente desse processo, dessa implementação dessa solução. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Isso, agora a gente acordar um pouquinho, né? Bom, meu nome é Edgar, como já fui apresentado, e vou falar um pouquinho sobre gestão. Alô? Falaram que eu tinha meia hora, já nem 2 segundos. Bom, mas vamos lá. Gestão de serviços de TI. Fazer uma pergunta rápida aqui. Alguém aqui trabalha com a gestão de serviços de TI ou de setor de TI dentro de universidades? Alguém trabalha na área de gestão? Área de suporte técnico? Primeiro nível ou segundo nível? Pode ser segundo nível também. Alguém? Poucos, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo sabe, e é de conhecimento, que a parte de gestão de serviços, a parte de atendimento ao usuário, suporte técnico, é uma parte muito
digamos assim, ingrata dentro de gestão de TI. Por quê? É uma parte em que o usuário precisa ser bem atendido, você precisa, como gestor, você tem que atender às demandas do seu próprio setor, né? Aquilo que você tem disponibilidade, aquilo que você pode executar, aquilo que você precisa fazer para que os setores, seja da indústria ou seja do setor público, ele funcione bem. Então, isso é sempre um gargalo na área de TI. Essa questão de suporte ao cliente, de suporte e também dessa gestão. E um outro ponto também, que é muito importante a gente ressaltar, vou falar um pouquinho sobre isso, é a parte gerencial. Você precisa ter em mãos ferramentas gerenciais para que você possa, até mesmo a parte de recursos humanos, gerir a parte de recursos humanos, gerir a parte financeira e de recursos dentro da área de TI. Bom, eu vou apresentar um pouquinho o que era o nosso cenário ali no campus da UF, em Volta Redonda. Existia um sistema de ordens de serviço que abrangia requisições de manutenção de TI, que é os tickets, né, os chamados, e abrangia também outros setores que utilizavam também esse mesmo sistema de ordem de serviço. Era um sistema desenvolvido internamente pelo setor, ele era PHP procedural, algumas funcionalidades bastante interessantes implementadas, como a comunicação via e-mail, você poder anexar print de tela, anexar documentos e tudo mais. A comunidade, o usuário já estava acostumado a utilizar esse software, era um software bem simples, mas para aquilo que ele estava se propondo, ele funcionava muito bem. Porém, ele era um software muito limitado. Então, as demandas que ele não atendia foi o principal foco de nós queremos mudar esse sistema, evoluirmos o sistema para abranger não só a parte do usuário, ou seja, a parte de suporte técnico, principalmente de primeiro nível, mas também a parte de gestão da universidade. Bom, nós acompanhamos um trabalho que foi feito, inclusive ela está aqui hoje, Larissa. Larissa, por favor, fica de pé. Pessoal, uma salva de palmas para a Larissa, só para a gente poder... Isso. Ela fez um trabalho acadêmico junto com a Vanessa, que são duas administradoras lá do campus Aterrado, a fim de levantar o que o usuário ele precisava, quais as demandas do usuário sobre o sistema que estava funcionando na época, era um sistema de abertura de OS, de ordem de serviço. Então, nesse trabalho foi levantado que 86% da comunidade, ele abria OS através do sistema. Você tem aqui 5% por e-mail, 5% indo diretamente ao setor, que para a gente não é uma coisa muito viável, né? E nem para o usuário. E outros, telefone e outros métodos também, né? Aquele encontro ali no corredor, né? Olha a minha máquina, dá uma olhadinha lá no meu problema, né? Isso existe em qualquer lugar. Mas isso é ruim para a área de TI, porque você não se planeja, você não organiza, você não faz uma gestão eficiente do sistema. Bom, as dificuldades encontradas pelos usuários nesse sistema. 31 usuários falaram que não tinham dificuldade nenhuma. Por quê? Como eu falei, é um sistema muito simples de se usar para o usuário. 9, não posso atender minha solicitação, não posso alterar minha solicitação, desculpa, 9% não pode alterar minha solicitação, 8% dificuldade de acompanhamento no status da OS, 9%, interface não é amigável, 7% a comunicação não é satisfatória, que é um dos problemas que a gente vai abordar um pouco mais à frente. E a necessidade de melhoria, foi perguntado ao meu usuário, existe a necessidade de melhoria? Você tem esse sentimento que é necessário mudar? 86% falaram que sim, é necessário mudar, é necessário ter um novo sistema ou aprimorar esse sistema. Bom, então quais eram as demandas, nesse estudo foram levantadas, quais as demandas do usuário? Abertura de chamados, acompanhamento desse chamado, que era feito só por e-mail,
também é algo deficitário. Comunicação entre solicitante e prestador de serviço, que isso é um ponto muito deficitário desse sistema, porque o acompanhamento, por ser só por e-mail, ele dificulta um pouco você poder, o usuário acompanhar em que status o serviço dele está sendo executado, o chamado dele, o ticket dele está sendo executado. E alterações no chamado. A partir do momento que o usuário fez um chamado, ele não pode alterar mais esse chamado. Então, isso são as demandas do usuário. As demandas do técnico, da equipe de suporte. Controle de inventário. Nós não tínhamos inventário de TI, nós tínhamos aquele inventário que o patrimônio faz, mas nós não tínhamos um inventário prático, em que você pudesse consultar quantidade de máquinas, patrimônio de máquinas, identificar as máquinas e correlacionar elas com o usuário. Reservas integradas de espaço e equipamento, também era uma demanda que nós queríamos agrupar isso num mesmo sistema, porque os chamados eram feitos, como era um chamado de suporte, era o mesmo chamado para reservas de espaço e equipamentos, meios de comunicação, uma base de conhecimentos, em que essa base pudesse ser alimentada pelos próprios técnicos, para até mesmo você evitar retrabalho ou poupar, ou poupar RH e poupar força nas suas atividades, controle de atividades diárias e acompanhamento do atendimento dos chamados, acompanhamento por parte dos usuários. As demandas dos gestores, o gerenciamento de ativos de TI, que nós não tínhamos isso de forma prática, organização dos processos e documentação, principalmente do histórico, de equipamentos e tudo mais, compartilhamento e distribuição de informações, alocação de recursos humanos, criação de relatórios e controle de indicadores. Isso para a gestão é fundamental. Você tem que ter os seus indicadores, você precisa, para você saber para onde você vai, para você se planejar, você tem que saber o que está acontecendo dentro do seu setor, dentro da sua TI, para que você possa ter um planejamento eficiente. E o gerenciamento de projetos, que é outra ferramenta que era desejável também pelos gestores. Antigamente, a parte de projetos e a parte de demandas dos usuários, chamados, era tudo englobado em uma coisa só. Então, a gente queria separar e usar a mesma ferramenta para essas duas coisas. Bom, a escolha da solução. Então, eu precisava atender as demandas gerenciais, ser software livre e possuir comunidade de desenvolvimento ativa, justamente por uma questão de custo e uma questão também da legalidade também, dentro da universidade. Primariamente desenvolvido em PHP, porque nós temos um setor de desenvolvimento e que a nossa mão de obra, nosso RH hoje, ele trabalha com PHP, a expertise, Ivan está lembrando aqui, fica à vontade, tá, Ivan? A expertise do nosso RH é em PHP hoje, Capacidade de integração com a gestão de identidade, que isso aí, como o Ivan já apresentou muito bem, isso era uma coisa primordial para o novo sistema. Base de dados aberta, preferencialmente MySQL, passível de expansão das funcionalidades por meio de códigos desenvolvidos pela comunidade e compliance com ITIL, a versão 3. Então, essas eram as principais coisas que o próximo software ele precisava ter, o próximo sistema ele precisava contemplar. Então, nós escolhemos o GLPI, Gestão Livre de Parque de Informação. Bom, levantamento, a comunidade extremamente ativa. Nós temos aqui a quantidade de commits no mês, nós temos 137, 137 no último mês. E 5 de outubro, Ivan? 5 de setembro a 5 de outubro. E no mês, 1.206 commits. De 12 meses, no último ano, Bom, ele é 53% do código em PHP, tendo também JavaScript e SQL. Um comparativo entre o sistema antigo, que se chamava SysOS, que é um sistema de ordem de serviço, e o GLPI. Ambos
tinha o envio automático de e-mail, abertura de chamados, gerenciamento das atividades, né? O que o GLPI possuía, que o SysOS não tinha, eram perguntas mais frequentes, né? Uma base de conhecimentos, principalmente para os técnicos da área de TI. Capacidade de implementação de workflow, que também para a gente era algo que facilitou muito, principalmente para a organização de RH. Relatórios, né? Para gestão, analíticos, estáticos e gráficos. Identificação do usuário automática através da gestão de identidade. Informações de hardware e software levantadas automaticamente, que aí entra na parte também de inventário também, que é também integrada com o GLPI. Inventário de ativos, né? Está aqui embaixo. Reservas integradas de equipamento, que era uma demanda nossa também. Reserva de espaços, laboratórios, auditórios e salas. E expansão de funcionalidades através de plugins. Então, essas eram as demandas que o GLPI ele atendia e que ele atende que o SysOS não atendia. Bom, o cenário atual, então. Hoje, nós estamos em fase de desligamento do software antigo, do SysOS, tá? E o legado já foi transferido dos sistemas de ordem de serviço para o GLPI, para essa instalação instância do GLPI. Os ativos de TI e patrimoniais já estão todos inventariados pelo novo software, ou seja, o usuário, quando ele abre um chamado, ou ele abre uma ordem de serviço, ele tem ali os softwares relacionados a ele no sistema. E também o hardware. Então, ele pode, ali através do patrimônio, já na ordem de serviço, colocar aquilo que ele quer o atendimento. Isso tudo ligado à área de patrimônio. Além das áreas de TI, congrega no atendimento das requisições, gestão de transporte, serviço terceirizado, manutenção elétrica e predial. Nós conseguimos criar chamado para todos esses setores dentro do campus. Ao invés de usarmos ferramentas diferentes, sistemas diferentes, tudo integrado. Porque um setor, muitas das vezes, ele precisa ter a interação com outros setores, e principalmente do de TI, para que os serviços possam ser executados. Customização de workflows definidos e já implementados para todos esses setores e para a maioria dos serviços hoje cadastrados. E monitoramento dos atendimentos, SLAs e satisfação do solicitante implementados e periodicamente analisados. Porque isso interfere diretamente na análise da gestão. Isso interfere diretamente nos futuros planejamentos dentro do setor e dentro do campus. E requisições de reserva de equipamentos são totalmente tratadas pelo GLPI, incluindo os workflows pertinentes. Então, isso é uma característica que a gente buscava muito também, toda a parte de reserva, de agendamento, de empréstimo, tudo controlado, inclusive de manutenção. Equipamentos que estão para manutenção, estão com terceirizados, são controlados por ele também. Bom, os próximos passos agora, finalização dos processos de migração, que está em curso. Agora, o último passo está sendo a inserção e o treinamento dos usuários nesse novo sistema. A implantação da autorização do software GLPI via GDI, migração de todos os sistemas de desenvolvimento interno para o ambiente de GDI. Então, todos os outros sistemas que não faziam parte de gestão de identidade, ou seja, cada software, cada sistema desenvolvido, ele tinha o seu próprio login e senha, está sendo migrado para o GDI. Coleta de dados biométricos dos usuários, implementação gradativa da autenticação por biometria nos ambientes e implementação das melhores práticas prescritas no ITIL versão 3. Quer falar um pouquinho sobre... Pessoal, aproveitando, a gente já está no final do tempo aqui da palestra, e bom, acho que o Edgar falou muito bem ali da questão de gestão de atendimento, né? E aí, falar que o pessoal de segurança, falar para o pessoal da área de segurança que sabe que o usuário é o principal parceiro, ou um dos principais parceiros da área de segurança. É quase impossível implementar ações ou controles de segurança. É certamente possível implementar controles de segurança
sem a ajuda ou a participação dos usuários. E a gestão de serviços, que foi o que o Edgar falou, a implementação de uma gestão de serviços eficiente, com contato com o usuário, com resposta ao usuário, com identificação da satisfação do usuário, do nível de satisfação do usuário, é uma ferramenta extremamente importante até para a área de segurança. O usuário que está, nesse caso, a área de segurança é parte da área de TI. O usuário que está contente com a área de TI, que ele vê que a área de TI dá respostas para as suas necessidades, o usuário que percebe que a área de TI está executando o melhor possível, vê que a área de TI está se esforçando para executar o melhor possível, para atender a sua necessidade, ele se torna um usuário muito mais compreensivo, muito mais aberto à implementação, às vezes, de alguns controles de segurança. É a coisa do ganha-ganha. O usuário ganha satisfação, a área de segurança ganha a ajuda do usuário, ganha a confiança do usuário para implementar algumas soluções também. Dessa maneira, não sendo dessa maneira, não tendo o usuário como parceiro e não oferecendo serviços para o usuário com qualidade, com rapidez, com agilidade, entendendo a necessidade, buscando saber se aquilo é satisfatório para o usuário, não sendo dessa maneira, é praticamente impossível que a gente consiga apoio do usuário para qualquer implementação. E a importância da utilização do software do GLPI. No nosso caso do GLPI, também falando para a segurança, né? A palestra o evento é presente voltado para a segurança. Eu vou falar puxar um pouquinho mais de sardinha nesses últimos minutozinhos para a minha área aqui. Além da gestão de serviços, o GLPI também, no nosso caso, é implementado para o controle de inventários. O controle de inventários nos permite levantar, dessa maneira, uma informação anterior, às vezes, a alguns incidentes. Um computador, com o software, a gente consegue identificar que um determinado computador abriu um determinado número de chamado, ou foi aberto para um determinado computador, o computador XPTO. Um determinado número de chamadas num período, a gente pode identificar que aquele computador pode ter algum comportamento inadequado. Ou que aquele usuário pode estar levando aquela máquina a algum comportamento inadequado. O usuário abriu um chamado, vou dar um exemplo bem simplesinho para tentar ilustrar o que eu estou dizendo. O usuário abriu um chamado para esse computador aqui, o computador 001, há um mês atrás, pedindo para retirar toolbar do navegador dele. No mês seguinte, o usuário abriu outro chamado, pedindo para retirar mais 2 toolbar do navegador dele. No terceiro mês, ele entrou e pediu mais 2 chamados agora para remover um pop-up que abria lá toda vez que ele abria o browser. Essa máquina desse usuário, que já foi 3 vezes para o suporte, que já teve 3 vezes o problema dele solucionado. Essa máquina, o suporte instalou antivírus. Eu vou verificar no sistema, vou verificar que o suporte instalou antivírus. E aí, o suporte instalou antivírus, a máquina foi com problema, a máquina voltou. Anti-malware, a máquina foi com problema, a máquina voltou. A máquina voltou com o mesmo problema e voltou com outro problema semelhante. Provavelmente esse usuário precisa de um pouco de conscientização. Eu posso até usar isso como ferramenta para poder pegar aquela máquina, analisar o comportamento do usuário dentro daquela máquina. Se o usuário foi lá e desabilitou, se ele tem poder administrativo, se ele foi lá e desabilitou o serviço do firewall, do serviço do anti-malware local da máquina, por exemplo. Então, esse tipo de dado, esse tipo de informação, na verdade, ele nos auxilia muito também enquanto área de segurança. Integrados, a área de segurança, a área de suporte ao usuário, nesse caso, e com a TI de uma maneira geral, a gente consegue até agir de uma forma ou proativa, né? Ou preventiva e principalmente proativa. A gente fica muito no âmbito técnico. Eu tenho que ver a ferramenta que vai resolver meu problema, eu tenho que ver o processo que vai resolver meu problema, eu tenho que ver a solução que vai resolver o problema de segurança. E muitas das vezes tudo isso passa pelo usuário, né, nesse caso. Ou pelo usuário, seja ele técnico ou não. O usuário técnico também. Então, esse tipo de informação, esse tipo de
como é que eu vou dizer, de comunicação, esse tipo de comunicação, de fluxo de informação, é extremamente importante, tanto para a área de TI em geral, tanto para a gestão da área de TI, quanto para a área de segurança, para a gestão da área de segurança e para a operação técnica da área de segurança também. Bom, é comigo? Bom, eu queria fazer, então, antes de abrir para as perguntas aqui, né, os agradecimentos especiais. A Larissa e a Maria Clara, que são administradoras lá do setor, né, têm nos ajudado muito nesse trabalho. Leandro Coutinho também na parte de análise, Luiz Fontana, e aos demais envolvidos nesse projeto de implantação do GLPI. Também queria agradecer... Foram pessoas extremamente importantes para a implementação desse projeto, né, Edgar? Um projeto de muito trabalho, realmente. Foram pessoas que trabalharam muito e trabalharam duro para a implementação desse projeto. Por isso, a necessidade de agradecer aqui e reforçar esse agradecimento que o Edgar está fazendo. Trabalharam e estão trabalhando ainda para o projeto ser finalizado, né? Gostaria também de agradecer também o reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Sidney, que tem nos apoiado muito na área de TI, e também os diretores do campus Aterrado, o professor Hilton e o professor Fellows, que têm também nos apoiado muito no nosso trabalho da gestão de TI, e também muito também dos projetos que estão em curso na universidade e em Volta Redonda. Perguntas? Vocês já estão usando o GLPI na íntegra, em todo o campus de Volta Redonda, e vocês estão conseguindo filtrar, trabalhar bem com os spams, o spam, phishing, que são direcionados para os e-mails, ou vocês estão registrando na mão os chamados? Porque o GLPI tem aquela... a gente usava o GLPI aqui. E um dos problemas que nós tínhamos era a quantidade de spam que a gente recebia na caixa de cada setor, na abertura do chamado. Ah, tá. É uma estratégia de não habilitar por enquanto. Entendi. Aqui... Na verdade, repetindo o que o Edgar falou agora no microfone, né, Edgar? A gente não implementou ainda a abertura de chamados por e-mail, aquele que é o e-mail receiver do GLPI, né? Mas a gente projeta futuramente abrir, na verdade, a gente projeta futuramente ativar a resposta por e-mail. No GLPI você tem a opção de acompanhamento lá, né? E ele manda o e-mail. Aí o e-mail receiver consegue ler aquele acompanhamento. Então a gente está estudando, inclusive nossos desenvolvedores estão estudando também como implementar isso por meio de um plugin, se vai ser no código necessariamente ou no plugin, uma forma de que aquele e-mail que o GLPI enviou, automaticamente o destinatário que ele enviou vá para o whitelist dele. Então ele recebe a mensagem do destinatário. Caso contrário, não. Então ele vai passar a receber mensagens somente dos mesmos para que ele enviou, com expiração, entendeu? Entendi. Não, depois eu vou pedir para pegar. Tá. Não, o que acontece? Nós usamos durante 3 anos, se não me engano, o GLPI aqui. E a ideia era integrar com o Access Inventory, tudo, né? Para tentar integrar com o Access Inventory, vamos dizer assim, para pegar o inventário das máquinas. E a nossa estratégia inicial, como começou pela segurança, tudo que era identificado como spam abria um chamado para a segurança e depois a gente tentava jogar para a rede. O problema é que o GLPI, nós enfrentamos um problema de resistência muito grande, porque ele é muito completo. Então as equipes começaram a identificar um overhead no uso administrativo e nós optamos por mudar agora para o OS Ticket. Porque 2 coisas. Uma, o GLPI a gente não conseguiu fazer com que ele funcionasse o acompanhamento do chamado sem que o usuário estivesse registrado no sistema. Né? E se a gente não conseguiu botar a funcionar, por alguma razão estava dando erro, o OS Ticket permite isso. O GLPI, se o usuário tivesse cadastrado, ele conseguia fazer o acompanhamento.
mas é realmente uma ferramenta muito boa. Tem um plugin de relatórios que eu sugiro que vocês falem com o Lídio. O Lídio ele colocou um plugin de relatórios gerenciais de apoio à decisão do GLPI no nosso GLPI uma vez, que ajudou muito. Se vocês não tiverem instalado ainda, eu sugiro que vocês falem com o Lídio, que ele vai ter de cabeça com isso daí. Pô, legal, a gente vai procurá-lo lá sim. Não, chamado anônimo a gente aceitava. A pessoa anônima não conseguia acompanhar o próprio chamado. A pessoa anônima não, a pessoa não registrada no GLPI. Entendeu? Qual versão vocês estavam utilizando na época, você lembra? Ah, não sei. Cara. 0,80 e alguma Eu não coisa, lembro de né? cabeça. Eu sei que a gente sempre usava o atual, porque a gente ficava com medo de invasão. Tem então bastante tempo isso, né? Não, a gente saiu do GLPI tem 1 ano e meio no máximo. O GLPI teve algumas versões também que tiveram um número grande de funcionou melhorias. perfeitamente para a gente. A gente só realmente tivemos resistência quando abrimos o leque. Entendeu? Aí, como muitas equipes foram começar a usar, começaram a ter problema, então nós optamos por um sistema mais simples. A gente começou a ter um pouquinho de restrição de alguns usuários, né, Edgar? Lá, exatamente. A resistência foi mais da gestão de identidade do que do próprio GLPI, né? Não, tranquilo. Na verdade, foi mais da necessidade de gestão de identidade do que o GLPI, mas... A gente está invertido, então. Né? A gente está invertido, eu não tenho resistência na gestão de identidade. Então, tá. Não, eu acho que, por fim, eu queria agradecer a vocês. Eu acho que eu estourei um pouco o tempo nesse papo, né? Que eles não levantaram porque sou eu que estou aqui. Ele mostrou de cabeça para baixo, não deu para ler, pô. Não, está de cabeça para baixo. Então, assim, quero agradecer, fico muito feliz com a participação da UF. Já falei que a gente trabalha cobertor curto, né? É verdade. A gente trabalha em parceria há bastante tempo também, né, Vinícius? Tem assim, alguns anos aí. E vamos encerrar. Qualquer dúvida, vocês podem procurar o Ivan e o Edgar. Pessoal, até se alguém quiser, está no final nossos e-mails ali, podem ficar à vontade, podem mandar e-mail, entrar em contato, se tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa. Podem mandar spam, ficha. Podem mandar spam, intenta spam local. Tá certo. Muito obrigado, gente, prazer estar aqui de novo com vocês. Vinícius, mais uma vez, prazer pelo convite. E estamos aí trabalhando em parceria, como sempre. Muito obrigado, gente.